Vamos para mais um assunto que cai demais na prova do Enseja. Bom, são os polímeros. Os polímeros, eles são uma classe de compostos dentro da química orgânica. Vocês lembram lá que a gente falou que a química ela é separada em vários sub-áreas. Então, hoje nós vamos falar sobre os polímeros. Esses polímeros, eles estão presentes em vários compostos que vocês utilizam todos os dias na casa de vocês. Por exemplo, a gente vai dividir os polímeros em polímeros naturais e os polímeros sintéticos. Os polímeros naturais, a gente tem exemplos como a celulose, que a gente é utilizado para fazer o papel, a folha de papel mesmo que a gente escreve. E tem outros também como o amido, todos esses são polímeros naturais. E o que a gente vai dar mais atenção nessa aula de hoje, que vai ser os polímeros sintéticos, que são os que a gente utiliza para fazer os brinquedos das crianças, todo o encanamento da casa de vocês, a nossa famosa garrafa PET. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura desses polímeros e como que essas questões vão cair na nossa prova. Bom, mas como que a gente vai fazer esses polímeros? Como que é a síntese deles? Bom, gente, a reação de síntese desses polímeros, ela é chamada de reação de polimerização. Os polímeros, então, eles são feitos a partir dos seus monômeros. Ou seja, a gente tem uma molécula, por exemplo, de etileno, aqui representado, onde a gente tem 2 carbonos, fazendo uma ligação dupla com 2 hidrogênios. Lembrando que o carbono tem que fazer 4 ligações. Então, a gente tem aqui uma molécula de etileno, que vai ser o nosso monômero. Esse monômero ele vai sofrer reação química com algumas condições reacionais diferenciadas e ele vai formar o nosso polímero, ou seja, a gente vai partir do etileno para o polietileno. E essa estrutura aqui vai ser o nosso polímero. Tá, professora, mas quantas moléculas de etileno? 1, 2, 3, quantos monômeros? Então, gente, esse N que vocês estão vendo aqui, ele pode variar de 2.000 a 10.000 monômeros para formar um polímero. E essa diferença em números de monômeros vai fazer com que a nossa estrutura, o nosso polímero final, tenha características diferentes. E é isso que a gente vai ver, algumas estruturas agora com alguns objetos que vocês têm aí na sua casa. Bom, pessoal, agora a gente vai tentar relacionar as estruturas dos nossos polímeros com alguns objetos que vocês têm aí na casa de vocês. Bom, vamos lá. Primeiro monômero que a gente vai analisar seria o estireno, que vai ser o nosso monômero. Lembrando que juntando vários monômeros, a gente vai ter a formação de polímero. Tá, mas quantos monômeros? Na ordem de 2.000, 10.000 monômeros para cada polímero, correto? Tá. Aqui a gente tem o monômero estireno e a gente vai formar o polímero poliestireno, certo? Tá, mas o que seria esse poliestireno, né, gente? Sabe quando vocês pedem um lanche, um hambúrguer, que vem com aquele isoporzinho? Isso é feito de poliestireno. É um composto derivado. Então é super aplicável, tá vendo? Poliestireno, aquele isoporzinho que vocês utilizam, ou senão que vem o presunto, que vem a mussarela que vocês compram no mercado, isso tudo é derivado de poliestireno, que é o nosso polímero, correto? Vamos para mais um exemplo. O acetato de vinila, que vai ser o nosso monômero da vez. Tá vendo que não é uma molécula só simples, a gente pode fazer algumas modificações estruturais nela, que a gente colocou alguns grupos funcionais também nessa molécula desse monômero. Então a gente vai juntar vários monômeros e vai formar o acetato de polivinila. Tá, professora, mas aonde que está esse acetato de polivinila? Pessoal, tá no encanamento da casa de vocês, é aquele famoso tubo PVC. Ele é formado de acetato de polivinila. Então, os polímeros, gente, eles estão presentes em vários momentos, vários compostos, no brinquedo da criança até no encanamento da sua casa.
Então agora a gente vai fazer uma questão para tentar ajudar vocês a entender o que são esses polímeros, quais são essas propriedades. Então, pessoal, vamos dar uma olhadinha nessa questão. É comum a reutilização de garrafas transparentes do tipo PET, que é o polietileno tereftalato, para acondicionar água sanitária caseira. A venda clandestina desse alvejante pode ter eficiência do cloro ativo duvidosa. Pode trazer riscos à saúde em relação ao alvejante que é vendido nos supermercados em garrafas escuras. Com base nesse texto, o uso dessas garrafas transparentes pode acarretar em o quê? Vocês lembram que a gente viu que essas moléculas dos polímeros, elas podem realizar reações químicas, né? Então, vamos analisar algumas das alternativas. Diminuição no teor de cloro ativo pela constante ação da luz. Não, o cloro ativo ele não vai diminuir e ele nem vai aumentar, como diz a nossa alternativa B, incremento no teor de cloro ativo pelo aumento da temperatura. Não, a gente não vai aumentar o teor de cloro ativo. Agora, olha a nossa alternativa letra C. Reação do cloro com as moléculas do PET, provocando riscos à saúde. Sim, essa que é a nossa alternativa correta. Por quê? O cloro ele pode sim reagir com as nossas moléculas do PET. Como a gente viu, a estrutura ela pode sofrer alterações. Então, e essas alterações podem sim causar riscos à saúde. Então, a alternativa correta nessa questão vai ser a letra C. A nosso PET vai sim poder sofrer reações químicas com o cloro. Então, pessoal, pensando em tudo que o plástico trouxe de positivo para a sociedade moderna, a gente pode citar algumas coisas. Por exemplo, a durabilidade dessas embalagens, né? A gente tem a resistência, a gente pode classificar também como vantagem, um baixo custo. Então, a vida, a sociedade moderna, ela se tornou assim super eficiente a partir do desenvolvimento desses produtos pelos químicos, né? Por nós químicos. Então, a vida foi master. Porém, tudo tem suas vantagens e suas desvantagens. Uma das desvantagens dos plásticos é a formação de lixos. A gente tem o descarte indevido, a gente tem problemas como esses plásticos são tão duráveis que são difíceis deles se decompor, a decomposição desses produtos às vezes tem uma liberação de agentes químicos que são poluentes, então a gente tem um problema do descarte desses plásticos, né? Então vamos ver mais uma questão para a gente analisar essa questão de como a gente pode melhorar esse problema do plástico na sociedade moderna. Então vamos dar uma olhadinha nessa questão. Olha, plásticos, nylon, isopor, todo lixo capaz de flutuar é um potencial viajante e colecionador de poluentes. Ao ser levado pelas águas, logo desaparece de vista. Porém, permanece no ambiente por um longo tempo. Caixas e vasilhames se quebram, cordas emaranham, sacolinhas se rompem, e todos os pedacinhos flutuantes prosseguem sua jornada. Por onde passam, deterioram a paisagem, contaminam as águas, causam impacto sobre a fauna e afetam a qualidade de vida. Para diminuir os impactos ambientais causados pelos plásticos, no caso do seu descarte incorreto, estes deveriam ser. Então foi tudo aquilo que a gente conversou, pessoal, sobre o problema do descarte desses plásticos no meio ambiente. Então, o exercício vai perguntar como que a gente vai fazer, como que seria a possibilidade para diminuir esses impactos ambientais causados. Então, pessoal, por exemplo, no caso do descarte incorreto, esses plásticos eles deveriam ser o quê? Leves ou pesados? Não, porque o peso do plástico não vai alterar no fato dele degradar ou não mais facilmente. O fato deles serem transparentes? Não, porque a gente tem o mesmo problema de plásticos transparentes com plásticos que não são transparentes. O problema, na verdade, é a estrutura do plástico. Então, a gente chega na alternativa D, que são os plásticos biodegradáveis, ou seja, o meio ambiente ele consegue degradar esse plástico de uma forma mais eficaz,
com um tempo menor, com os micro-organismos, de uma forma mais verde e menos prejudicial para o meio ambiente. Então, nessa questão, vocês teriam que lembrar esse fato dos plásticos serem totalmente problemáticos, o seu descarte e a sua degradação no meio ambiente, e lembrar que sim, a alternativa para que esses plásticos sejam introduzidos no ambiente de uma maneira mais verde é a utilização desses plásticos biodegradáveis. Então, pessoal, os polímeros são de extrema importância, né, para a sociedade, a gente conseguiu ver. E não, os plásticos não são os vilões de tudo. Talvez a forma com que a gente descarta eles, deixa eles como os vilões. Mas ele trouxe muita coisa boa para a sociedade moderna, não é mesmo?